Eu sei que você quer ficar rico, ter um salário melhor, uma casa boa, uma vida mais confortável. Só que existem alguns sabotadores no meio desse caminho que fazem com que as nossas atitudes sejam completamente diferentes do que as necessárias para que a gente chegue onde nós desejamos. E eu queria compartilhar com você nesse vídeo exatamente quais são essas atitudes e como vencê-las através da palavra de Deus e de princípios espirituais. Meu nome é Matheus Monteiro, eu sou assessor de investimentos e nesse canal você aprende sobre finanças, negócios, investimentos, mercado financeiro e tudo isso segundo a palavra de Deus. Antes de nós continuarmos, eu quero pedir para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal que nos ajuda a propagar cada vez mais os princípios espirituais que Deus tem nos revelado. Então eu conto com você. A Bíblia diz em Eclesiastes 10, versículo 1, o seguinte: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mais cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Em outras palavras, Salomão está dizendo, você pode construir uma reputação grande, mas uma palhaçadinha que você der, mas um erro que você cometer pode custar tudo que você construiu. E ao mesmo tempo uma coisa pequena pode atrapalhar todo o seu processo e tudo aquilo que você tem estabelecido de princípios e de procedimentos bons até aqui. E é exatamente isso que acontece muitas vezes com você profissionalmente, comigo também, onde nós poderíamos ter um caminho muito melhor do que nós temos e simplesmente isso não ocorre porque existem alguns sabotadores, algumas coisas que nós fazemos, às vezes até inconscientemente, sem entender o porquê, que fazem com que a gente fique travado muitas vezes em algum lugar e a gente não consiga evoluir profissionalmente, financeiramente e na nossa vida como um todo. Eu vou compartilhar com você alguns problemas, algumas atitudes que nós temos e dentro disso, a última é a melhor de todas, então eu peço que você fique até o final e entenda o quanto esse vídeo pode ser benéfico para a sua vida profissional, financeira e espiritual também. O primeiro ponto que eu acho que nós temos que acertar em nossas vidas é que no meio da nossa geração, eu tenho 30 anos e é uma realidade onde muitas pessoas da minha idade e na verdade com menos idade do que eu passam é justamente a fase, o entendimento de que tudo é muito rápido. Você coloca o miojo 3 minutos no micro-ondas, ele está pronto. Você tem informação muito rápido, tudo que acontece no mundo você tem na palma da sua mão. Então tudo isso faz bem para nós temos acesso a muitas informações, só que nós ficamos mal acostumados e mimados, entre aspas, porque a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora. E eu já queria começar dizendo para você que a primeira coisa que falta para nós de posicionamento é perseverança. Você, muitas vezes, no primeiro desafio e problema, o que a gente faz? Nós desistimos e achamos que existe alguma coisa errada conosco, que a gente não é merecedor e, na verdade, nunca vai dar certo porque algum obstáculo se levantou, alguma barreira veio contra nós. E aí você acaba dizendo que isso não é para você, que não vai dar certo, e na verdade é só algo natural que a vida oferece contra todo mundo. Uma vez eu ouvi uma frase de um pregador que ele dizia: se você não está enfrentando a oposição do diabo, muito provavelmente você está no mesmo caminho que ele. E uma outra frase complementar a essa diz que se a gente não está enfrentando nenhum tipo de obstáculo, muito provavelmente o caminho que nós estamos trilhando não nos leva a lugar nenhum. Então o que eu quero te dizer é que precisa haver perseverança em nosso posicionamento. E qual que é, eu acho, o grande conflito para nós que somos cristãos? Muitas vezes alguém diz para você que você vai prosperar, que você vai ser alguém que vai ter recurso financeiro, que a sua vida profissional vai dar certo, que você vai casar com alguém, que você vai ter filhos, que uma série de coisas. Nós recebemos orações das pessoas, nós entendemos a voz de Deus em muitos momentos. E aí, o que começa a acontecer? Você fala, poxa, recebi uma profecia, uma palavra que me guiava para isso, mas a minha vida está completamente ao contrário. E eu quero dizer que isso é a coisa mais normal do mundo. Quando Deus pega e fala para Abraão, você vai ser pai de multidões, Sara ainda era estéril, ela não poderia ter filhos. E depois de tudo isso acontecer, ela gera Isaac e ali começa a descendência. E depois Abraão acaba tendo mais filhos além de Isaac. Mas o que eu quero focar é que Abraão, ele tinha uma esposa estéril e ele ouviu uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões. E quando eu li uma vez com um pouco mais de atenção e profundidade, eu percebi que Isaac também casa com uma mulher estéril. Então, ou seja, o pai recebe uma palavra que seria pai de multidões e a esposa dele é estéril. O filho casa e ao invés de Deus mandar uma mulher super fértil, ele manda uma mulher estéril, porque, não sei se você se lembra, mas a Bíblia nos ensina que
E o servo de Abraão, debaixo de dependência de Deus, pede para que Deus envie uma esposa. Ele envia Rebeca, ou seja, Deus mesmo que escolheu uma esposa estéril para o filho continuar a descendência. E aí o que acontece? Chega num determinado momento, Isaac ora por ela e ela passa a ter filhos. E aí o que acontece? A gente não percebe que é a mesma realidade que a gente. Você fala, poxa, mas eu recebi uma palavra, mas eu não tenho condição nenhuma de que isso seja verdade. É exatamente isso que Deus faz. E se não houvesse perseverança no caso de Abraão, de crer na palavra, e depois de Isaac, de orar pela sua esposa, eles não teriam tido mais filhos e Deus não teria trazido sobre eles o sobrenatural. Então isso que eu quero que você entenda. Falta perseverança muitas vezes, então você precisa fazer as coisas constantemente. É um desafio para todos nós, mas eu quero te estimular a vencer esse primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que eu queria falar para você é a falta de disciplina, que é justamente uma das coisas mais difíceis para mim, que é você fazer alguma coisa sem ter vontade, fazer alguma coisa porque é a sua obrigação, é o seu chamado, você foi designado para aquilo. Então eu acho que é necessário para nós olharmos para algum tipo de entendimento das nossas vidas e falar, poxa, eu preciso ter disciplina no meio de situações onde os meus sentimentos não vão colaborar. Eu tenho certeza que a falta de disciplina leva a gente para lugares que a gente não gostaria de estar. Então, o que eu quero te dizer é que a disciplina ela vai mover você para fazer mesmo que você não tenha vontade, quando você automaticamente é obrigado a tomar alguns tipos de posicionamento, e aí você leva a sério o que você se comprometeu e acaba cumprindo o que você foi chamado. Então, você percebe isso dentro dos esportes, diversas pessoas dizendo que elas fizeram repetidamente algumas coisas nos dias onde elas não gostariam de fazer. E, por exemplo, você pode estudar a respeito do Michael Phelps, que ele ficou 5 anos, se eu não me engano, ininterruptos, treinando todos os dias sem falhar. Então você percebe em dias que ele não estava bem emocionalmente, fisicamente, com febre, com gripe, com dor, ele iria treinar de qualquer forma. Então isso para ele foi um diferencial e fez dele o maior atleta olímpico de todos os tempos. Então isso precisa servir de inspiração para nós, sabendo que a disciplina precisa fazer parte da vida de cada um de nós que quer alcançar alguma coisa dentro da nossa trajetória. Eu lembro do apóstolo Paulo dizendo que ele esmurrava o próprio corpo a fim de que ele não estivesse em falta com algum tipo de posicionamento que ele precisava ter. Então ele dizia, eu estou me disciplinando, estou me obrigando a fazer algumas coisas para que eu não venha a ser reprovado lá na frente por algum tipo de comportamento que eu deveria ter e não tive. Um terceiro posicionamento que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Quando Abraão estava na sua tenda, Deus chama ele para fora e fala, Abraão, vem aqui, olha para as estrelas, entende o que eu quero fazer na sua vida. E Abraão sai da tenda, ele olha para o céu e acaba crendo naquela palavra de Deus. E o que eu quero deixar para você de um próximo posicionamento aqui que acaba faltando para nós é que às vezes nós estamos dentro da tenda enxergando só o que nos cobre. E eu quero dar um exemplo da minha própria vida. Eu sempre convivi com os meus pais e ouvindo histórias da minha própria família que o que eles tinham? Comércio, supermercado, algum tipo de bar, casa de carne, sempre eles tiveram alguma coisa nesse sentido. E qual que era a minha perspectiva futura de trabalho? Apenas esse tipo de coisa. E aí chegou num determinado momento onde eu falei, poxa, eu não quero fazer isso, mas o que eu vou fazer? E aí eu comecei a abrir a minha mente, eu comecei a sair da minha tenda para justamente entender que Deus tinha um propósito para mim hoje no mercado financeiro. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Às vezes você está lá na tenda falando, Deus, não está chovendo aqui dentro, está tudo em paz, e Deus está te falando, cara, eu quero que você saia daí de dentro, porque eu tenho algo maior para você. Então eu acho que isso é muito importante para nós, sairmos da tenda e entendermos qual que é a realidade de Deus para as nossas vidas, profissionais, eu digo, financeiras mesmo, onde a gente consiga viver o propósito dele. E muitas vezes falta essa amplitude de visão, onde a gente enxerga mais do que a gente está acostumado a ver. E colaborando com esse entendimento, eu quero lembrar você de um vídeo que eu já postei aqui no meu canal a respeito do Silvio Santos. E eu lembro que uma sacada dele muito grande era encontrar sinergias entre as empresas, entre os negócios que ele estava construindo. Então, eu lembro de que ele estava viajando de uma cidade para outra, e já que ele era alguém que era radialista, tinha facilidade com o público, o que ele fazia? Ele anunciava as empresas das pessoas que compravam os anúncios dele na balsa que ele pegava até chegar ao seu trabalho. Então ele já tinha que trabalhar, ele anunciava para algum empresário e ele ganhava dinheiro no meio do caminho, indo trabalhar. Também deu exemplo do Baú da Felicidade dentro do SBT. Ele prospectava mais clientes no Baú da Felicidade fazendo propaganda da sua própria empresa na sua emissora de televisão. Então eu acho que às vezes você fala, poxa Matheus, mas eu fiz coisas que eu não gostei ao longo da minha vida inteira, mas talvez essas coisas te prepararam para um próximo passo e você vai ver que lá na frente vai haver sinergia entre o que você fazia e o que você
vai fazer daqui para frente. Já que não vai faltar mais visão para você, eu quero te estimular a entender o que tem de sinergia entre um lugar e outro para que você flua num talento que você já conquistou, numa experiência que você já teve previamente. Alguns outros sabotadores que eu acho extremamente interessante lembrar para você é a preguiça, a procrastinação e a incredulidade. Poxa, Matheus, por que você está falando os três ao mesmo tempo? Porque eu tenho tido alguns entendimentos que eles estão interligados. E aí eu quero mostrar para você isso. A preguiça, primeiramente, quando Salomão diz que é para a gente ir lá olhar para a formiga, porque a formiga se antecipa à crise, a formiga ela tem um posicionamento que ninguém manda ela fazer nada e ela simplesmente tem ali as suas próprias atitudes. Poxa, é interessante, a gente isso fala de proatividade. Então a gente vence tornando o nosso comportamento principalmente parecido com o da formiga. Muito bom. A procrastinação é você deixar para depois. E nesse mesmo texto lá de Provérbios, você percebe que tem o exemplo de Salomão falando a respeito da procrastinação, de alguém que está deitado e falando, eu vou cruzar os braços mais um pouco, eu vou dormir mais um pouquinho. E aí Salomão ainda chega a dizer que a pobreza iria chegar para ele como um ladrão. E aí essa pessoa que toma esse posicionamento de procrastinar, isso iria trazer uma dificuldade financeira para ele. Você percebe que isso Salomão acaba dizendo. Só que, na verdade, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível você agradar a Deus, e a fé é a esperança, a expectativa das coisas que você não vê. Agora, como que você não vai procrastinar ou como que você não vai ser preguiçoso, sendo que você também não tem fé? Então, por que eu acho que as três coisas estão extremamente interligadas e a incredulidade é a raiz de tudo? Porque se você não tem uma expectativa por aquilo que você não viu, se você não creu numa palavra de Deus, você continua sendo preguiçoso, porque se você não fizer, tá tudo bem, não vai acontecer mesmo. Então você já nem crê, então a preguiça pode tomar conta do seu coração, da sua vida, que tá tudo certo. E aí se você não crê que vai dar certo, você também não faz absolutamente nada. Por quê? Você fala, pra que eu vou gastar o meu tempo sendo que não vai dar certo? É melhor não fazer ou deixar para amanhã. Então por que fazer hoje sendo que eu posso fazer amanhã? É essa a frase do procrastinador, né? O slogan principal de quem gosta de procrastinar. Então o que eu quero te dizer é que a fé, ela precisa tomar uma proporção dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, onde a preguiça e a procrastinação não consiga vencer você. Às vezes você fala, poxa, Matheus, eu procrastino demais, eu deixo para depois, eu sou preguiçoso. Às vezes te falta fé, às vezes falta para você um entendimento do que Deus pode fazer através da sua vida e você acreditar nisso. Porque quando você acredita, aquilo te move e faz com que você tenha atitudes em direção àquilo que Deus já falou para a sua vida. Então eu acho que isso é extremamente interessante para mim e para você. Nós olharmos para dentro de nós e fazermos uma autoanálise de dizer, poxa, será que eu acredito mesmo nisso que Deus me falou? Será que eu tive alguma palavra? Ou será que eu estou desistindo no meio do caminho? No meio da nossa vida profissional, financeira, a gente tem que entender que Deus tem talentos para cada um de nós. E às vezes a gente está matando esses talentos, não multiplicando o que Deus tem depositado nas nossas mãos porque a gente não acredita, ou porque a gente está dentro da nossa tenda, ou porque simplesmente a gente não se comprometeu com a causa. Eu acho muito interessante a história do Jeff Bezos, que em 1994 ele começou a Amazon vendendo livro pela internet. Gente, de verdade, quem venderia livro em 1994 pela internet? Só um cara louco que foi extremamente visionário e deu muito certo, se tornando uma das maiores empresas do mundo. Então eu acho interessante, se você estuda a vida dele, ele já estava estabilizado no mercado financeiro, ele era um ótimo profissional, ele tinha um bom salário, mas mesmo assim aquela visão fez com que ele tomasse um risco absurdo para se tornar hoje um dos homens mais ricos do mundo. Então o que eu quero te dizer é que existe um talento liberado sobre a sua vida, existe um propósito de Deus para a sua história. E não adianta você viver na sombra de alguém, não adianta você se acomodar com às vezes um salário que é relativamente legal, sendo que Deus está te chamando para fazer algo mais profundo. E quando Deus te chamar para isso, leve a sério, porque muitas vezes a gente como CLT, nós acordávamos no horário para ir lá, chegar, trabalhar, e sendo que a empresa nem era nossa. E aí a partir do momento que Deus tirar da tua tenda e você souber o que você vai fazer, o que eu quero te dizer é, tenha mais comprometimento com você mesmo do que com os outros. Trabalhe pela sua própria empresa, trabalhe pelos seus sonhos, busque o centro da vontade de Deus. Vença cada um desses sabotadores, porque eu creio que cada um de nós tem um propósito maravilhoso através da nossa vida profissional, financeira, espiritual, e Deus tem muito para liberar e para fazer através da nossa vida, para que a gente abençoe o reino dele e glorifique o seu nome. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.